Olá, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Encontros Interculturais no EAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis. Este é um vídeo desse grupo de pesquisa e recomendo que você se inscreva aqui no canal, que deixe comentários, mas que dê uma passadinha pelo material que nós temos aqui publicado. Desde a integração dos componentes deste grupo de pesquisa, há também elementos fundamentais do que são narrativas de vida, do que é esse projeto, e algumas outras coisas que vamos apresentando, como as narrativas fotográficas, as narrativas de guerra, as narrativas de discursos na mídia, enfim, há muito material. Há material sobre as questões da racialidade, do cinema. Então, convido vocês a partirem um pouquinho para este canal. Bem, vocês veem na tela, aí atrás de mim, umas coisas amareladas, elas são cartas, não é? E exatamente elas são, de uma certa maneira, eu as coloquei assim como cartas amareladas, porque parecem ser aquelas com as quais o nosso imaginário se identifica, não é? E aqui eu faço uma proposta, entre outras, como eu disse aqui no canal, de que as cartas, não é, elas também incorporam narrativas de vida. De que maneira a gente pode ver isso? Primeiro, porque a carta ela é um gênero textual, né? No caso aqui, um gênero textual, não é? Que costuma ser dialógico, já que a carta fictícia ou verdadeira, ela tem uma comunicação, não é? O objetivo é estabelecer uma conversa entre interlocutores, quase sempre específicos, mas vocês verão que, às vezes, esse interlocutor também é fictício. Ele poderia ser qualquer leitor, sem que fosse especificado. Normalmente, a gente tem memórias afetivas, não é, de cartas pessoais, aquelas cartas familiares e, portanto, mais subjetivas e, com certeza, informais, diferente daquelas cartas burocráticas, empresariais, não é, que usamos. Vejam que, além do desenho imaginário, como eu disse, dessas cartas, não é, que podemos compor com o texto, enviar fotografias, convites, há também, não é, a carta tecnológica, que é também e tem muitas vezes essa mesma função. O caso de um e-mail, ele pode ser institucional, mas pode muitas vezes ser tratado como essa carta do nosso imaginário de papéis amarelados. Bom, há algumas cartas que ficaram eternizadas, famosas. Um exemplo de uma carta que eu vou dizer mais próxima àquilo que chamamos de realidade, que é a carta de Pero Vaz Caminha. E por que seria uma narrativa de vida? Não é? Porque através da carta de Pero Vaz Caminha, encaminhada a Portugal, narra-se, não é? O que se encontra no Brasil na descoberta e algumas particularidades dos personagens que habitavam o país naquela época, assim como também algumas particularidades do próprio narrador, além daquilo que ele diz ao seu
interlocutor. Uma outra famosa que está nesse livro Cartas de Amor de Fernando Pessoa e Ofélia Queiroz, a gente já tem aquilo que o próprio Fernando Pessoa chamou de cartas de amor e que, segundo ele mesmo sempre disse, as cartas de amor são sempre ridículas, não é? E ridículas porque, no caso aqui em particular, mas em geral, essas cartas, não é, costumam usar diminutivos, as pessoas ficam muitas vezes fragilizadas. Então, há uma diferença entre a carta do Caminha e a carta essa do Pessoa e da Ofélia. Mas, de qualquer maneira, não é? Além de serem cartas famosas, ambas contêm narrativas de vida. Por quê? Ao escrever para alguém e aí receber respostas e reescrever, nós estamos colocando elementos sociais, elementos culturais, elementos políticos, biográficos, inclusive, não é? E não biográficos, portanto, ficcionais, de um certo momento da nossa vida, mas também do nosso país, da nossa vida social. Recentemente, né, eu fiz uma releitura de Cartas a um Jovem Terapeuta, do Contardo Caligares. Obviamente, a gente imagina que essas cartas sejam dirigidas àqueles que estão iniciando nessa aventura de carreira, que é ser um terapeuta, não é? E, de fato, essas cartas são imaginárias, então, elas podem realmente ter sido respostas dadas por Caligares a um jovem e a uma jovem que estariam iniciando, como elas poderiam também, e elas são isso, não é? Elas se dirigem a qualquer um que queira se aventurar a essa profissão. De qualquer forma, por que essas cartas, não é, seriam narrativas de vida? Porque, além de dar conselhos, fazer do que falar, não é, do que poderia ou não um terapeuta fazer, do que ele deveria ou não ler, do que ele, enfim, deveria fazer durante a análise, quanto cobrar, como cobrar, tudo isso implica, de uma certa maneira, uma primeira pessoa, que é a do próprio narrador Contardo Caligares, que nessas cartas se coloca social, politicamente, culturalmente e, principalmente, se coloca como um terapeuta, não é? E nos dá conta de muitas coisas da sua própria biografia, não é? Os lugares em que viveu, os lugares por onde passou como terapeuta, com quem ele fez escolas, quais foram, enfim, os seus percursos, quem são seus pais. Então, há uma mistura nessas cartas daquilo que é biográfico com aquilo que é algo da profissão. Portanto, fica aqui a dica. As cartas, elas são ficção? São autoficção? Eu poderia dizer, elas são sempre reais? Elas correspondem à realidade? Então, se a gente voltar, por exemplo, à carta de Pero Vaz Caminha, veremos que, pela própria natureza da escritura dele, algumas coisas foram ficcionadas, idealizadas, cores, não é, aumentadas, situações diminuídas, tudo porque a carta deveria agradar ao destinatário, mas também dar boas novas da terra conhecida. Assim, a mesma coisa nas cartas de Fernando Pessoa e Ofélia. Não é? Será que tudo ali é uma ficção? De fato, falava Fernando e Ofélia, não é? Falavam ambos das suas próprias vidas? Ou haveria uma certa, e há com certeza, poética envolvendo
essas cartas. Então, por isso eu também recomendo que você passe aí pelo canal e dê uma olhadinha num vídeo em que eu falo sobre ficção, autoficção e aquilo que seria o real. O fato é que quando a gente escreve, coisas acontecem. Então, a gente, de uma certa maneira, tende também a ficcionar a realidade. Daí questões para vocês pensarem. Quanto de ficção há nas cartas? A realidade estaria totalmente exposta em cartas de amor, cartas terapêuticas, de ensinamentos, cartas que dão conta de uma descoberta, ou simplesmente cartas que enunciam coisas burocráticas, não é? Será que somos sempre muito, entre aspas, realistas quando escrevemos um e-mail? Ou depende de para quem escrevemos, ou depende do quanto queremos agradar com aquela escritura? E aí vem essa questão, que é a proposta do nosso grupo de pesquisa. As cartas podem ser narrativas de vida? Quanto da nossa vida, quanto da nossa autoficção, quanto de nós mesmos são revelações nessas cartas? A gente inventa alguma verdade? Será que às vezes fazemos essas coisas? Então, convido vocês a darem uma olhadinha em várias cartas, a pensarem em cartas, a pensarem em quando escrevem cartas, sejam elas essas cartas que com o tempo ficam amareladas, ou esses e-mails que quase sempre podem parar em caixas de spam, serem deletados e serem finalmente suspenso. Então, a gente tem um certo imaginário, como eu disse, eu diria até romantizado, não é? Destas cartas antigas, de gravar, de receber cartas, mas e-mails também são sempre muito bem-vindos. Bom, então, mais uma vez, inscreva-se no canal, deixa aí um comentário. Fala de alguma carta que você leu, que você tenha feito uma escritura. Quais e-mails, de que tipo de e-mail você anda falando, escrevendo, recebendo? Deixo aqui, então, o meu obrigada e espero encontrar vocês em uma próxima apresentação. Fiquem bem.